Capítulo 12: Amor e responsabilidade. Os adolescentes precisam aprender que liberdade e responsabilidade são lados opostos da mesma moeda. Uma não existe sem a outra. Essa é a realidade dos adultos e o adolescente deve também aprender isso. Os adultos só podem viver em uma casa enquanto assumirem as responsabilidades de pagar o aluguel. A companhia elétrica só permite que o cliente deixe a luz acesa enquanto ele estiver pagando a conta todos os meses. Tudo na vida está baseado nos princípios de liberdade e responsabilidade. As duas nunca estão longe uma da outra. Claro que o adolescente não sabe desta realidade. Ajudá-lo a descobrir isso faz parte da criação de filhos. Pais amorosos devem encorajar a independência do adolescente, pois o amor dos pais está intimamente ligado a ensinar o filho a ser responsável pelo próprio comportamento. Independência sem responsabilidade é o caminho para baixa autoestima, falta de sentido para o que se faz e, às vezes, até tédio e depressão. Não desenvolvemos nosso senso de valor por sermos independentes. O valor vem por sermos responsáveis. A independência e a responsabilidade preparam o caminho para uma vida adulta madura. O adolescente que aprende a ser responsável pelas próprias atitudes, enquanto desenvolve a independência e identidade própria, terá uma boa autoestima. Lutará por alcançar objetivos que valham a pena e fará contribuições valiosas para o mundo ao redor dele. O adolescente que não aprendeu a ter responsabilidade será problemático tanto na adolescência quanto na vida adulta. O papel das leis. Limites. Para que haja responsabilidade, é necessário que também haja limites. Em todas as sociedades humanas existem limites que normalmente chamamos de leis. Sem regras sobre o convívio, a sociedade se autodestruiria. Se cada um fizesse o que parece certo aos próprios olhos, o resultado seria caótico. Quando a maioria das pessoas respeita as leis, ou seja, quando são cidadãos responsáveis, a sociedade anda bem. Mas, no momento em que um grande número de indivíduos escolhe fazer as coisas do próprio jeito e viver de forma irresponsável, a sociedade sofre as consequências negativas. Nossa sociedade ocidental está experimentando as consequências do modo de viver irresponsável de muitos adolescentes e adultos. Isso é evidente pelo número de assassinatos, estupros, roubos e outros crimes violentos cometidos diariamente. Não só o indivíduo sofre com um comportamento irresponsável, mas também a sociedade como um todo sofre. No âmbito familiar, os pais são responsáveis por estabelecer as regras ou limites e garantir que o adolescente viva de maneira responsável dentro desses limites. A ideia de que irá se rebelar se os pais estabelecerem limites não é verdadeira. Na realidade, pesquisas indicam que a maioria dos adolescentes sente que os pais são compreensivos e pacientes com eles na maior parte do tempo. Mais da metade deles admitiu: quando meus pais são durões, sinto que estão certos, mesmo quando isso me deixa irritado. Lawrence Steinberg, professor de psicologia da Universidade Temple, observou: o que faz os adolescentes se rebelarem não é a imposição de autoridade, mas o uso arbitrário do poder, com pouco esclarecimento sobre as regras e a falta de envolvimento deles na tomada de decisões. O problema não é a autoridade dos pais, mas sim o fato de eles expressarem essa autoridade de maneira ditatorial e pouco amável. Quando seu filho era mais novo, você podia estabelecer regras arbitrárias e ele dificilmente iria questionar o seu direito de fazer as coisas desse jeito, mesmo que pudessem desobedecer às regras que você determinou. Mas adolescentes irão questionar se as regras estão ou não corretas. Eles irão querer saber se as regras foram feitas para benefícios deles ou apenas para satisfazer os interesses dos pais. Faça isso porque estou mandando. Não funciona com os jovens. Se continuar a adotar essa estratégia ditatorial, pode estar certo de que ele irá se rebelar. Estabeleça as regras com o adolescente.
Já que o adolescente está desenvolvendo a própria independência, precisa tomar parte do processo de estabelecimento das regras e consequências. Pais sábios convidarão o filho a tomar parte nas decisões junto com eles, deixando que expresse as ideias sobre quais regras são justas e corretas. Os pais devem compartilhar os motivos de suas próprias ideias e explicar por que pensam que determinadas regras são boas para o adolescente. Aqueles que fizerem isso irão criar uma atmosfera que estimula a independência do jovem, enquanto lhe ensinarão que não existe liberdade sem responsabilidade. Nos fóruns familiares, pais e adolescentes podem se reunir para pensarem juntos sobre determinado assunto, mesmo que os pais continuem sendo a autoridade. Eles têm a palavra final, mas conhecer os pensamentos e sentimentos dos adolescentes sobre o assunto os ajudará a tomar decisões sábias. Se o adolescente puder participar do estabelecimento das regras, é mais provável que acredite que elas são justas e dificilmente se rebelará contra elas. Um estudo mostra que jovens cujos pais estão dispostos a permitirem que eles participem das decisões normalmente são mais afetivos e respeitadores e têm uma tendência maior a dizer que desejam ser iguais aos pais, ao contrário dos jovens cujos pais insistem em sempre ter razão. Os pais não são apenas responsáveis por estabelecer os limites, mas também por aplicar a punição necessária quando as regras são violadas. Deixe-me lembrá-lo de que, se os adolescentes participarem da tomada de decisões e souberem quais as consequências que advirão delas, é mais provável que acreditem que são justas. Dificilmente se rebelarão quando os pais fizerem valer as consequências. Como pais, devemos lembrar que nosso objetivo ao educar adolescentes não é vencer a discussão, mas ensiná-los a ser responsáveis ao mesmo tempo que se tornam independentes. O princípio é: se você sabe ter responsabilidades, desfrutará da liberdade. Quando os adolescentes entenderem que essas duas coisas sempre andam juntas, aprenderão uma importante lição que será útil na adolescência e na vida adulta: a importância do amor. Para que o processo pelo qual o adolescente aprende sobre independência e responsabilidade ocorra sem maiores problemas, os pais devem lubrificar o processo com o óleo do amor. Quando o filho sente-se amado pelos pais, sabe que estão visando o bem-estar dele e que as regras foram feitas para beneficiá-lo, independência e responsabilidade surgirão de maneira mais fácil. Mantenha o tanque do amor dele cheio e a rebelião será esporádica e temporária. Entretanto, se o jovem não se sentir amado, pensará que as regras são arbitrárias e que servem apenas aos interesses dos pais. Sentirá que você está mais preocupado com a reputação e o sucesso do que com o bem-estar dele. E, certamente, irá se rebelar contra essas regras, bem como com quem as estabeleceu. Lembre-se, os esforços para controlar os adolescentes pela força são mais propensos a falhar. A coerção não consegue o que o amor é capaz de criar, ou seja, sentimentos positivos em relação aos pais. O amor é verdadeiramente a arma mais poderosa do mundo. Os pais que lembram disso e fazem esforços conscientes de continuar comunicando amor emocional ao jovem darão um primeiro e mais importante passo para lhes ensinar responsabilidade enquanto adquirem independência. Staber, um renomado especialista em adolescentes, disse: quando os pais recuam porque pensam que o jovem não quer ou não precisa mais de afeição, ele se sente abandonado. Mesmo que pareça um chavão, o amor é a coisa mais importante que você pode dar ao adolescente. É dando ao adolescente o amor emocional que criamos um clima em que podemos cooperar com sua independência emergente e, ao mesmo tempo, insistir que ele tenha um comportamento responsável. Tendo dito isso, iremos examinar o processo de como estabelecer as regras e garantir que sejam cumpridas. Um fórum familiar especial.
Independentemente de quais forem as regras estabelecidas quando o filho era criança, você não deve se esquecer que elas não podem ser perpetuadas arbitrariamente durante a adolescência. O adolescente está em um estágio diferente da vida, por isso precisa que as regras sejam repensadas e reformuladas. Os pais que deixam que o filho entre na adolescência sem refletir, conversar ou prestar atenção nas regras da família irão em breve vê-lo se rebelar. Mas os pais que têm uma atitude proativa convocarão um fórum familiar, reconhecendo que o adolescente tem consciência de que entrou na puberdade e que isso pede que as regras da família sejam repensadas para dar-lhe maior liberdade e responsabilidade. Os pais que reconhecerem esta realidade antes que o adolescente o faça, terão a atenção e o respeito do filho. Ele quer mais liberdade e responsabilidade. Esse é um fórum de que ele certamente terá interesse de participar. Algumas dicas sobre como realizar um fórum familiar e um exemplo de introdução para se explicar o seu propósito para o adolescente estão incluídos no apêndice deste livro. Ser proativo, ao convocar esse tipo de fórum antes que o adolescente comece a reclamar sobre as regras infantis que deve respeitar, é uma estratégia bastante sábia. O adolescente que é pego desprevenido pelos pais, que anunciam a sua independência e responsabilidade emergentes, provavelmente será um participante ativo desse fórum, diferentemente do jovem que tem insistido durante 6 meses para que um fórum seja convocado. Algumas regras sobre regras. Se o jovem já tem 15 anos e você nunca realizou um fórum familiar antes, nunca é tarde demais para impressioná-lo ao comunicar-lhe a iniciativa de reexaminar as regras. Deixe-me dar 3 sugestões de como fazer e estabelecer as regras e 3 propostas para determinar as consequências durante o fórum. Use o mínimo possível de regras. Não só leva muito tempo para redigir 16 páginas de regras familiares, mas também por serem muitas serão ignoradas. Nessa área da vida, quanto menos, melhor. Um grande número de regras assusta o adolescente e não será lembrado. Além do mais, será um pesadelo para os pais cumpri-las e a vida parecerá rígida demais. Os jovens precisam de espaço para espontaneidade e tranquilidade. A existência de muitas regras os deixam paranoicos e temerosos. Quais são os assuntos realmente importantes? Normalmente, a resposta para essa pergunta irá se resumir em tudo aquilo que pode prejudicar o adolescente, física, emocional ou socialmente, e tudo o que irá fazê-lo sentir que realizou conquistas importantes. Viver com responsabilidade é dizer não para as coisas destrutivas e sim para as construtivas. As regras servem para alcançar esse objetivo. Posteriormente, veremos quais são as diversas áreas de responsabilidade dos adolescentes e procuraremos aplicar esse princípio. O objetivo das regras não é regular cada momento da vida dele, mas sim apresentar os limites importantes que mostrarão ao adolescente quais decisões deve tomar. Lembre-se, Deus estabeleceu apenas 10 regras, também chamada de os 10 mandamentos, mas Jesus as resumiu em 2. Já que você não é tão sábio quanto Deus, provavelmente irá estabelecer mais do que 10 regras. Mas posso lhe garantir que o adolescente tentará agir mais como Jesus. As regras devem ser tão claras quanto possível. Regras ambíguas provocam confusão tanto na mente do adolescente quanto na dos pais. Venha para casa em um horário decente. Certamente será interpretado de modo diferente pelo adolescente e pelo pai. Mas esteja dentro de casa às 10h30 da noite é algo bem claro. O adolescente pode desobedecer a essa regra, mas não haverá confusão sobre o que ela diz. Nunca dirija nem 5 km acima do limite da velocidade. Qualquer pessoa que for inteligente o suficiente para dirigir não terá dificuldade de entender esta regra. Quando as regras são determinadas de forma clara, o adolescente estará consciente do caso desobedeça a elas. Ele pode tentar acobertar o erro. Também tentar dizer que não fez nada de errado.
Talvez tente justificar o porquê de o incidente ter acontecido, mas ele sabe muito bem que desobedeceu. Se a regra for ambígua, o adolescente certamente irá discutir a respeito do julgamento e da opinião dos pais sobre o que é desobedecer àquela regra, aquela norma. Regras pouco claras sempre resultam em discussão. Os adolescentes com certeza acabarão fazendo uma cena para tentar confundir as coisas. Portanto, ao estabelecer regras claras, evitamos que este teatro ocorra. Regras devem ser tão justas quanto possível. Eu disse quanto possível, porque nenhum de nós é perfeito para saber o que realmente é justo. Você e o adolescente podem discordar sobre quão justa é uma regra, por meio do diálogo aberto e procurando entender o ponto de vista um do outro. Vocês podem chegar a um consenso do que realmente seja justo. Não ceda quando estiver convencido de que aquela regra visa o melhor interesse do adolescente, mas esteja aberto a mudanças quando sentir que ao fazê-lo não prejudicará o bem do filho. Para o adolescente, a justiça é algo importante. Como já dissemos antes, ele está se confrontando com novos valores, a moral, a lógica e a razão. Se o senso de justiça dele for violado, certamente se irritará. Caso o pai encerre a discussão determinando arbitrariamente uma regra, recusando-se a aplacar a raiva do adolescente, então o filho se sentirá rejeitado e mais tarde terá ressentimento do pai. Todos os esforços devem ser empregados para se escutar a opinião do adolescente a respeito da justiça das novas regras. Se ele concordar que uma regra é justa, provavelmente não se rebelará quando o pai exigir que ele a cumpra. Isso nos leva a pensar sobre quais serão as consequências. Regras sobre as consequências. As regras sem consequências não são apenas inúteis, mas também confusas. Os adolescentes se recusarão a respeitar os pais que não procurarem de maneira firme, porém amorosa, fazer valer as regras permitindo que o filho sofra as consequências quando forem desrespeitadas. Sofrer as consequências é um importante aspecto da vida adulta. Se eu não pagar o aluguel da casa no próximo mês, terei de obrigatoriamente pagar os juros. Caso fique 3 meses sem pagá-lo, serei despejado. Quando ultrapasso o sinal vermelho, recebo uma multa. Além de pagá-la, ainda terei problemas de pontuação na carteira. As consequências podem ser duras, mas resultarão em uma vida mais responsável. O medo de sofrer as consequências nos motiva a cumprir as regras. Aqui estão algumas dicas para formular e estabelecer as consequências, caso as regras sejam desrespeitadas. As consequências devem ser determinadas antes da violação. A maior parte das regras sociais incorpora este conceito. A quantidade de multas adicionais que pagarei por atrasar o aluguel da casa já está determinada antes que o deixe de pagar. Um banco ou uma agência de crédito não decide arbitrariamente cobrar uma taxa extra depois que se viola o contrato. Na maioria das cidades, a multa por violar as regras de trânsito é determinada antes que a infração ocorra. Se estamos preparando os nossos adolescentes para viver no mundo adulto, não seria lógico aplicar este mesmo princípio? Fiquei surpreso com o número de pais que encontrei em diferentes partes do país que confessaram nunca ter pensado sobre isso. Eles esperavam que o adolescente desrespeitasse as regras. Quando isso acontecia, é que eles, então, já irritados, determinavam quais seriam as consequências. A natureza da consequência normalmente é determinada pelo estado emocional naquele momento. As chances de o adolescente concordar com que as consequências são justas, não existem. Mas, se os pais estiverem de bom humor, podem não haver qualquer consequência. O adolescente fica logicamente confuso com esse método arbitrário de determinar as consequências. Sugiro que as consequências para as violações devam ser determinadas no momento em que as regras forem estabelecidas. O adolescente deve participar desse processo. Se ele ajudou a estabelecer as regras, por que não poderia ajudar a determinar as consequências? Já vimos que eles têm uma grande preocupação com a justiça.
Permitir que ajudem a determinar as consequências também irá auxiliá-los a desenvolver a capacidade de julgamento moral. Lembre-se, os adolescentes cobram muito mais a si mesmos do que os pais o fariam. Se você pensa que uma semana sem poder dirigir é uma consequência justa para a violação de uma regra, o adolescente poderá até sugerir 2 semanas. O importante é que ambos concordem com as consequências que o filho acredita serem justas. Se houver concordância, quando ocorrer a violação, os pais e o adolescente já sabem o que irá acontecer. Eles não agirão baseados na raiva e o jovem aceitará as consequências mais facilmente como algo justo, uma vez que ajudou a determinar quais seriam as consequências. Por exemplo, eles determinam de antemão que o filho não deve jogar futebol dentro de casa e que na primeira violação dessa regra, a bola deverá ser guardada no porta-malas do carro por 2 dias. Caso haja uma segunda infração no mesmo mês, a bola ficará no carro durante uma semana. Resolvido isso, os pais não irão ficar brigando com o filho que joga futebol dentro de casa o tempo todo. Eles simplesmente interceptarão a bola e a colocarão no porta-malas. O adolescente pode ficar chateado, mas reconhecerá que as consequências são justas. Os pais evitarão muitos problemas quando as consequências forem determinadas antes que a violação ocorra. Não há como errar nessa situação. Os pais ficarão menos frustrados e os adolescentes terão convicção de que a justiça existe. Assim, outro passo foi dado para se alcançar o objetivo do desenvolvimento da responsabilidade do adolescente. As consequências devem ser administradas com amor. Os pais não devem administrar as consequências de modo leviano. Sofrer as consequências dos erros é doloroso para os adultos e também para os adolescentes. Que adulto não fique irritado com um policial que sorri enquanto lhe aplica uma multa por violação de trânsito? O adolescente tem a mesma reação quando os pais parecem sentir prazer em fazer valer as regras quando eles desobedecem. Os pais não devem parecer duros e frios quando anunciarem que as consequências serão cumpridas. Eu lhe disse, se você tivesse me escutado, não estaria sofrendo esse castigo. Essa declaração pode aliviar um pouco a frustração dos pais, mas certamente não terá um efeito positivo sobre o adolescente. Ele precisa sentir que o amamos, apesar de ter violado as regras. Deve também ter certeza de que o compreendemos e entendemos, mas não precisa que aliviemos as consequências. Sei que será difícil para você ficar proibido de ir às aulas de natação durante toda a semana, mas conhece as regras e sabe das consequências. Por amar você, não tem outra opção. Você deve refletir sobre as consequências de ter desobedecido. Essa demonstração de compreensão e empatia com o adolescente irá ajudá-lo a aceitar as consequências como algo justo e fruto do amor. O adolescente, mesmo chateado, não ficará ressentido com o pai que cumpre as regras de maneira tão gentil e amorosa. É apropriado também que, depois de tal confronto, seja falada a primeira linguagem do amor do adolescente, como um gesto final de amor. Por exemplo, se a linguagem do amor dele for toque físico, um tapinha nas costas ou um abraço contam muito quando você tiver de proibi-lo de realizar alguma atividade. Se atos de serviço for a linguagem do amor dele, preparar uma sobremesa favorita encherá o tanque do amor, mesmo com a dor que estiver sentindo. Palavras de afirmação, caso seja a linguagem do amor dele, elogiá-lo antes e depois de ter conversado com ele sobre as consequências do erro, demonstrará que continua amando-o, mesmo aplicando-lhe as consequências. Essa é outra ocasião em que compreender a primeira linguagem do amor do adolescente é extremamente importante. Falar as outras linguagens também é apropriado, mas não será tão eficiente quanto usar a sua primeira linguagem do amor. As consequências devem ser administradas de forma consistente. As consequências não devem ser ministradas como o pai desejar. Por natureza, todos somos influenciados pelas emoções. Quando os pais estão se sentindo bem e de bom humor, mostram-se inclinados a ignorar a infração do adolescente.
Mas quando estão de mau humor, estressados ou até irritados com alguma coisa ou alguém do trabalho, descontam no adolescente quando viola alguma regra da família. Tal atitude resultará em raiva, ressentimento e confusão no coração do adolescente. O senso de justiça do adolescente foi violado. Ele vai se sentir irritado. Discussões e um comportamento agressivo por parte dele serão as consequências. Os pais que determinam as consequências antes da violação permitem que o adolescente os ajude a determinar essas consequências. Quem faz valer com amor tem mais chance de alcançar o objetivo. A tal maneira ideal é administrar as consequências gentilmente, mas de modo firme, demonstrando amor. Os pais que fazem isso cooperarão com a necessidade que o adolescente tem de aprender a ter responsabilidades. Mesmo que o filho não fique feliz, irá aceitar a punição com boa vontade. Estabelecendo áreas de responsabilidade. Vejamos algumas das áreas da vida familiar que irão exigir regras e consequências. Para você ensinar ao filho responsabilidade e, ao mesmo tempo, incentivar a independência. Estabeleça regras e consequências de acordo com as respostas dessas duas perguntas. Primeira, quais são as questões importantes que devo considerar para que o meu adolescente se torne um adulto maduro? Segunda, quais os perigos que precisam ser evitados e quais as responsabilidades que precisam ser aprendidas? Sim, algumas regras serão proibições estabelecidas para evitar que o adolescente use de palavras e comportamentos que serão destrutivos para ele mesmo e para os outros. As outras regras têm o objetivo de ajudá-lo a ter um comportamento positivo que possibilitará o desenvolvimento da maturidade e melhorará a vida daqueles que estão à sua volta. Vejamos agora quais são as áreas mais comuns onde os pais necessitam estabelecer regras e consequências. Oportunidades domésticas. Eu disse oportunidades em vez de obrigações, pois o termo oportunidade soa mais positivo. Na verdade, ambos os elementos estão presentes no nosso dia a dia. Em uma família saudável, cada membro tem certas obrigações que devem ser cumpridas para garantirem que a vida continue andando de maneira positiva. Entretanto, essas obrigações também representam oportunidades de serviço. Nesses últimos anos, a sociedade tem deixado de dar ênfase ao serviço altruísta. Entretanto, ainda é verdade que aqueles que recebem maiores honra entre nós são os que demonstram atos de serviço. As pessoas que estão preocupadas consigo mesmas e são egoístas podem até obter sucesso financeiro, mas dificilmente terão alta consideração dos outros. Se o adolescente tem de aprender a servir as pessoas, ele deve, antes de tudo, aprender a servir a família. Ele precisa assumir responsabilidades reais no lar, algo que resulte na melhoria da vida dos outros membros da família. Essas responsabilidades certamente serão diferentes em cada casa e envolvem coisas como supervisionar o irmão mais novo, ajudar na preparação do jantar, lavar o carro da família, tomar conta do animal de estimação, cortar a grama, podar os arbustos, plantar flores, passar o aspirador de pó no tapete, limpar o quarto, jogar o lixo fora e lavar roupas. Essas responsabilidades podem mudar de vez em quando, e isso contribui para que o adolescente tenha a oportunidade de aprender outras coisas sobre a manutenção de uma casa. É importante que o adolescente se veja como parte da família e entenda que todos têm responsabilidades. Como adolescente, está adquirindo mais e mais habilidades. O processo de conquista da maturidade não significa que ele adquirirá apenas mais liberdade para fazer coisas fora de casa, mas a consciência da responsabilidade no lar. O adolescente certamente terá mais responsabilidades do que o irmão de 8 anos. Com essa responsabilidade, vem a liberdade para ficar acordado até mais tarde ou passar algum tempo longe da família. Na minha opinião, este tipo de liberdade deve estar sempre junto com as responsabilidades apropriadas. Se o adolescente demonstra que está maduro o suficiente para assumir responsabilidades sérias,
ele também está maduro para receber mais liberdade. No fórum familiar em que as regras são estabelecidas e as consequências determinadas, este princípio deve estar bem entendido. Desta maneira, os pais não terão a tendência de forçar o adolescente a cumprir as obrigações no lar. Em vez disso, o jovem tem a oportunidade para verificar o quanto está maduro no que tange à boa vontade e, assim, ganhar mais liberdade. Se o adolescente preferir não respeitar as responsabilidades determinadas pela família, as consequências serão determinadas pela perda da liberdade. Por exemplo, se um garoto que dirige tem a responsabilidade de lavar o carro da família até o sábado ao meio-dia e a consequência estabelecida é perder o direito de dirigir durante os próximos 2 dias, os pais sábios não precisarão cobrar a lavagem do carro. É uma escolha que ele deverá fazer. Ou encara as responsabilidades e desfruta da liberdade, ou age de maneira imatura e perde essa liberdade. Posso lhe garantir que dificilmente o adolescente perderá a liberdade e os pais não terão nenhum desgaste com isso. O princípio é simples. Se cumprir as responsabilidades, se sentirá um jovem maduro e bem consigo mesmo. Aproveitará dos benefícios de ter uma independência maior. Vamos supor que um adolescente receba a responsabilidade de colocar os pratos na máquina de lavar louça, devendo fazer isso no máximo em 1 hora depois que todos saírem da mesa. A consequência estabelecida anteriormente é não participar da próxima refeição, nem pedir uma pizza, nem sair com os amigos enquanto a família estiver comendo. Com esse tipo de acordo, os pais não precisarão gritar com o adolescente quando ele sair da mesa e for usar o telefone. Ele reconhece as regras. Tudo o que precisam fazer é garantir que ele sofra as consequências caso aquela regra seja violada. Posso lhe garantir que a maioria dos adolescentes perderá apenas uma refeição. Você poderá ouvi-lo falando para o amigo ao telefone: "Ah, preciso desligar, é um caso de vida ou morte." Dessa forma, aprenderá a ter liberdade com responsabilidade. A liberdade de comer está relacionada com a responsabilidade de trabalhar. Existe um precedente bíblico para tal regra. Paulo, o apóstolo dos gentios, disse: "Se alguém não quer trabalhar, também não coma." 2 Tessalonicenses 3:10. Isso se aplica da mesma forma aos adolescentes. Tarefas escolares. Quais são as questões importantes que dizem respeito à educação escolar do adolescente? Esta é a pergunta que você e seu filho responderão juntos. A maioria dos pais acha que é uma obrigação os filhos concluírem o ensino médio. Na cultura ocidental, um adolescente sem o diploma do ensino médio ficará prejudicado seriamente na vida adulta. Se os pais concordarem com isso, este assunto é algo que não pode ser negociado. Você se pergunta: quais são as regras que ajudarão o adolescente a concluir o ensino médio? Geralmente, isso envolveria frequentar uma escola e cumprir de forma satisfatória as tarefas. Em geral, ambas as coisas estão demarcadas no boletim do aluno, que recebe periodicamente. As regras podem ser bem simples: frequentar a escola e fazer todas as tarefas escolares. Se o aluno faltar à aula, as consequências podem ser que, para cada dia que deixar de assistir à aula, passará o sábado lendo um livro e depois terá de contar aos pais o que leu. Não poderá sair de casa durante as horas que deveria estar na escola. A maior parte dos adolescentes perderá apenas um sábado. O desempenho da escola é mais difícil de ser julgado, mas reflete-se nas notas e na necessidade de recorrer a um professor particular. Quando os pais descobrem que as tarefas escolares não são feitas e que o desempenho do adolescente na escola está abaixo do satisfatório, as consequências podem ser fazer que ele realize o dever de casa na tarde de sábado ou de domingo, mesmo que o professor diga que isso não vai ajudar a melhorar as notas. Os pais deverão inspecionar de perto a execução desses deveres, mesmo que eles não possam alterar as notas. Tais regras e consequências garantem que os pais fiquem livres da preocupação diária sobre o que o adolescente está fazendo com relação às tarefas de casa. Ou o adolescente escolhe ser responsável e ter liberdade de fazer algo mais agradável nas tardes de sábado e domingo, ou perderá aquela liberdade por ter sido irresponsável. Administração das finanças.
Problemas quanto a dinheiro são comuns entre pais e adolescentes. Muitas vezes isso acontece porque não estabeleceram regras claras e consequências. Quais são as questões mais importantes que devem ser levadas em conta nessa questão? A primeira é óbvia: o dinheiro é limitado. Poucas famílias têm recursos ilimitados, e isso quer dizer que o adolescente nem sempre pode ter tudo o que desejar. Outra preocupação é a de o filho aprender os princípios básicos da administração das finanças. Um princípio fundamental simples é: quando o dinheiro acabar, pare de fazer compras até receber mais. A violação desse princípio por parte de muitos adultos tem sido a fonte de sérios problemas financeiros. É por isso que, na minha opinião, os adolescentes nunca deveriam receber um cartão de crédito. Eles encorajam a gastar mais do que se ganha. Isto será desastroso na vida do jovem. Um adolescente só poderá aprender a administrar o dinheiro quando tiver alguma quantia em seu poder. Isso leva muitos pais a decidirem que o adolescente deve receber uma mesada regularmente, em vez de vir aos pais a cada 2 dias pedindo mais 20 para comprar alguma coisa que precisa. Os pais que dão R$ 10 hoje ou R$ 20 depois de amanhã para que o adolescente supra alguma necessidade específica naquele momento não estão ensinando o filho a administrar o dinheiro. Uma estratégia bem melhor, em minha opinião, é pais e adolescentes concordarem sobre o valor de uma mesada que pode ser dada semanal ou mensalmente. Mas antes disso, é necessário haver um entendimento em que áreas o adolescente deverá gastar o dinheiro. Isso pode incluir roupas, comida, música, gasolina, etc. Por exemplo, os pais podem dar ao adolescente R$ 100 por mês ou 25 por semana, e com esse dinheiro ele deverá pagar as refeições que fizer fora de casa, todas as roupas que comprar, com exceção daquelas que os pais decidirem presenteá-los. Deve ser algo bem definido. Compramos a roupa de baixo, meias, 3 pares de sapato e um casaco por ano. Tudo mais será sua responsabilidade. Os pais podem optar por comprar outras peças de roupas no Natal ou no aniversário do filho. Este tipo de trato dá ao adolescente a chance de aprender a administrar o próprio dinheiro. Os pais precisam ser realistas ao estabelecerem a quantia a ser dada ao adolescente. Uma vez decidido o valor, ele não deve ser alterado apenas porque o adolescente está reclamando que não é o bastante. Se porventura ele desejar ter mais do que pode adquirir com a mesada, então deve arranjar um meio de ganhar o próprio dinheiro. Caso não tenha idade suficiente para trabalhar em uma lanchonete, pode cortar a grama dos vizinhos, entregar jornal, ser babá em dias isolados e muitos outros tipos de trabalho. Caso este seja o combinado entre pais e o adolescente, ele irá não só aprender como administrar o dinheiro, mas também reconhecerá o valor dele ao optar por ter outra fonte de renda. Mas se os pais não cumprirem as regras e derem uma quantia extra quando o ouvirem reclamando, estarão sabotando o aprendizado dele sobre responsabilidade financeira. Nos Estados Unidos, milhares de pais comprometem o amadurecimento dos filhos ao dar dinheiro sem restrições sempre que o adolescente pede. Certifique-se de que está deixando bem claro que você está lhe dando uma mesada porque o ama e para que ele aprenda a administrar o dinheiro de uma maneira responsável. Você não está pagando-lhe para que faça as tarefas domésticas. Esse é um assunto isolado, que diz respeito a outro tipo de responsabilidade. Creio que o adolescente não deve receber dinheiro a mais por fazer essas coisas. Isso irá confundir o senso de responsabilidade dele. Melhor seria que ganhasse dinheiro fora de casa. Também acredito que é um erro os pais emprestarem dinheiro aos adolescentes. Caso isso ocorra, o adolescente aprenderá que pode gastar mais do que ganha, e isso será prejudicial. Namoro. Falar sobre namoro cria um trauma no coração de muitos pais. Alguns se lembram das próprias experiências de namoro e não querem que os filhos façam as mesmas coisas que fizeram. Outros escutam as estatísticas e se apavoram. Segundo o Comitê Nacional de Saúde Sexual do Adolescente, quando chegarem aos 20 anos de idade, mais de 3/4 dos adolescentes já terão mantido uma relação sexual.
A cada ano, 1 milhão de adolescentes ficam grávidas, mais de meio milhão têm um filho e 3 milhões contraem uma doença sexualmente transmissível. Tais estatísticas encorajam os pais a jurarem que nunca deixarão os filhos namorarem. Estes pais pensam, se puder mantê-los longe do sexo oposto até que atinjam a idade de 20 anos, talvez se tornem maduros o suficiente para namorar. Também existe muita confusão sobre o que realmente é um namoro. Se consideramos namoro o fato de um garoto e uma garota saírem para comer um hambúrguer e depois passarem 3 horas no banco traseiro de um carro, estimulando sexualmente um ao outro, realmente devemos reavaliar o conceito de namoro. Mas, caso esse garoto ou essa garota optem por sair para namorar junto com um grupo de adolescentes, ou ir comer um hambúrguer e depois assistir a um filme, ou ir ao cinema ou ao parque, então o namoro pode ser uma experiência positiva que estimulará a autoestima e a capacidade deles de terem no futuro um relacionamento romântico maduro. Não vou dizer quando ou se o adolescente deve começar a namorar. Steinberg nos adverte quanto ao fato de as garotas começarem a namorar muito cedo. Elas correm o risco de serem envolvidas por um sentimento romântico e irreal. Em geral, irão namorar garotos mais velhos, que provavelmente são mais desenvolvidos psicologicamente, bem como fisicamente. Steinberg também diz que o início desse namoro precoce altera o relacionamento delas com as outras garotas da mesma idade. Já que está namorando, um rapaz mais velho tende a se aproximar de garotas mais velhas. Isso pode garantir a ela uma aceitação temporária de uma turma mais madura, enquanto a afastará das pessoas da mesma faixa etária. Como resultado, deixe de ter experiências de relacionamentos com garotas de sua idade. Depois de 30 anos aconselhando os casais e famílias, tenho certeza de que o início da adolescência é o tempo certo para o desenvolvimento de amizades com pessoas do mesmo sexo. Essas amizades irão evoluindo para atividades com grupos que envolvem tanto as garotas como os garotos, até evoluir para um namoro fixo. Enquanto os adolescentes amadurecem, eles se sentem mais confortáveis com o sexo oposto, mais confiantes sobre si mesmos e mais aptos a lidar com namoros em potencial. Um erro grave que os pais podem cometer é impedir esse processo de desenvolvimento social e emocional do adolescente, ao aconselhá-lo a namorar firme uma pessoa só, excluindo a amizade das outras. Se concorda com a minha opinião, então o momento de incentivá-lo a fazer muitas amizades é quando tem entre 9 e 11 anos de idade. Assim, quando entrar na puberdade, sem estar sob pressão de ter de namorar muito cedo, preferirá passar mais tempo com amigos do mesmo sexo, sob a supervisão dos pais ou dos pais dos amigos. Ele vai querer participar de atividades em grupos com membros do sexo oposto e haverá pouca ou nenhuma pressão para que namore sério antes de ficar mais velho. Obviamente, estou falando de um ideal e não levando em conta as diferentes personalidades dos adolescentes, as inseguranças, pressões da turma e outros fatores que possam levá-los a procurar conforto emocional em relacionamentos românticos no início da adolescência. Esse é outro motivo porque o amor emocional dos pais é tão importante para o jovem adolescente. Algo que é especialmente verdade com os progenitores do sexo oposto. Se a garota adolescente sente-se amada pelo pai, será pouco provável que procure o amor emocional de um garoto. O garoto adolescente que se sente amado pela mãe raramente procurará uma garota para satisfazer as necessidades emocionais ou físicas. Imagine que está tendo uma conversa familiar com a filha de 13 anos, procurando reformular as regras e estabelecer as consequências para o namoro dela. Quais são os aspectos principais a serem tratados? Gostaria de sugerir que a preocupação com a saúde física e emocional encabeçasse a lista. Segundo, e talvez com igual importância, o desenvolvimento saudável das emoções e da maturidade social preparará o jovem para ter relacionamentos românticos quando a hora certa chegar. O objetivo não é estimular os relacionamentos dos adolescentes com membros do sexo oposto, e sim ajudá-los a cultivar amizades sinceras, que os ajudem a
estar preparados para relacionamentos adultos e maduros no futuro. Que regras podem estimular tal maturidade social? Regra: amizade com adolescentes do mesmo sexo e da mesma idade deve ser no início da adolescência. Mas, para que o adolescente passe a noite na casa desse amigo, você deve, em primeiro lugar, conhecê-lo e falar com os pais dele. Isso pode preservar o adolescente de se envolver com alguém cujos valores ou estilo de vida sejam prejudiciais a ele. Qualquer visita que dure uma noite inteira deve ser feita apenas quando os pais estiverem em casa. Consequência em caso de violação: não poderá dormir na casa de ninguém durante 3 meses e não receberá mesada por 1 semana. Regra: o adolescente está livre para participar de atividades que envolvam garotos e garotos, desde que haja um adulto supervisionando e os pais aprovem essas atividades. Os pais reservam-se o direito de dizer não a qualquer atividade que percebam ser prejudicial para o bem-estar do adolescente. Consequências em caso de violação: não participar de nenhuma atividade de grupo durante 1 mês e não receber mesada por 1 semana. Quando a filha tiver 15 anos e o filho 16, você deve discutir as possibilidades de iniciarem um namoro firme. Os pais reservam-se o direito de determinar se, quando e com quem o adolescente irá namorar. Quando a garota tiver 16 e o garoto 17 anos, devem concordar em deixar que decidam com quem querem namorar, mas o namoro só acontecerá nas sextas e sábado à noite. Regra: os pais reservam-se o direito de pedir que o adolescente acabe o relacionamento quando a outra pessoa estiver envolvida com drogas ou álcool, ou que tenha sido sexualmente ativa com outros namorados. Consequências em caso de violação: se o adolescente se recusar a terminar esse relacionamento perigoso, os pais suspenderão o privilégio de dirigir durante 1 mês e também não receberá mesada durante o mesmo período. No final daquele mês, se o adolescente ainda não tiver obedecido às restrições, as consequências serão estendidas por mais 1 mês. A essa altura, ele deve saber que, se tomar decisões erradas, irá sofrer as consequências. Ele não terá a liberdade de dirigir e não receberá mesada, caso seja irresponsável nos relacionamentos. Por favor, entenda que essas regras e consequências são apenas sugestões. Cada pai e filho devem conversar para decidir quais eles acreditam ser justas e plausíveis. Obviamente, quanto mais cedo essas regras e consequências forem estabelecidas, mais possibilidades haverá para o adolescente entendê-las como justas e benéficas para a vida dele. Álcool e drogas. Uma crescente quantidade de adolescentes está consumindo mais e mais drogas cada vez mais cedo. Os resultados são óbvios. Muitos são viciados em álcool e drogas. Nada destrói uma vida mais rapidamente do que o vício. O que os pais podem fazer para garantir que os filhos não se envolvam com isso? A resposta é: nada. Eles não podem seguir os adolescentes 24 horas por dia para terem certeza de que não estão consumindo essas drogas. Existem, entretanto, coisas que os pais podem fazer para evitar que se envolvam com isso. Primeiro, e o mais importante, devemos ser um modelo de abstinência. Os adolescentes que veem os pais tomando um drink todas as noites para relaxar estarão mais propensos a usar e abusar do álcool. Do mesmo modo, aqueles que veem os pais fazerem mau uso de remédios controlados têm uma tendência maior a se tornarem usuários de drogas. Nunca é demais lembrar a influência que os pais exercem. Entretanto, uma vez que um bom exemplo seja dado, existem outras coisas que os pais podem fazer para que o adolescente seja menos propenso a se envolver com drogas. Vamos voltar ao paradigma de regras e consequências. Quais são as maiores preocupações com relação ao uso de álcool e drogas? A questão principal é o medo de que o adolescente se torne um alcoólatra, um viciado em droga ou um traficante. Isso certamente tem fundamento. A segunda preocupação é que ele esteja no mesmo carro dirigido por um motorista embriagado e seja ferido
ou mate ou morra em um acidente automobilístico. Uma terceira preocupação é que se torne amigo de um usuário de drogas e álcool e que, naquele estado de alteração mental, cometa crimes violentos. Todas essas são preocupações reais e legítimas. Que regras podem ser estabelecidas para tratar desses assuntos? No fórum familiar, os pais devem expressar o desejo de que o adolescente se mantenha longe de drogas e álcool. Devem explicar que isso não é por causa de uma crença pessoal sem fundamento, ilógica ou religiosa, mas está baseada nos fatos de que já foram pesquisados profundamente. Sabendo que os adolescentes irão tornar-se adultos um dia e poderão tomar as decisões sozinhos quanto ao uso de álcool ou drogas. É perfeitamente plausível que insistam que enquanto estiverem em casa, a regra é nada de álcool ou drogas. As consequências da violação dessas regras precisam ser duras. Os pais devem ensinar ao adolescente que as drogas são ilegais. Se for encontrado com drogas, pode sofrer não só as consequências estabelecidas pelo pai, mas também as impostas pela justiça. Se, porém, o pai amenizar o impacto das consequências, pode estar certo de que o adolescente continuará abusando dessas substâncias. Quando você explora esta e outras áreas para ensinar o adolescente a ter um comportamento responsável, sei que sentirá o desejo de reavaliar periodicamente as regras e consequências, dando a ele mais liberdade e responsabilidade enquanto fica mais velho, mas nunca separado uma da outra. Todas as regras e consequências devem visar o interesse do adolescente e ser estabelecidas depois de se pensar a respeito, com as considerações necessárias. É preciso levar em conta os sentimentos do adolescente, mas sempre com a proteção amorosa e a autoridade dos pais. Pais amorosos prestam muita atenção no estabelecimento de regras e nas consequências que advêm da desobediência.